Pai do Senhor, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui e nós temos o assunto hoje, a lição 6, o avivamento no ministério de Pedro. Texto áureo diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou-se a voz e disse-lhe: Varões judeus, todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Atos 2:14. A vida do crente, a verdade prática, a vida do crente pode ser comparada entre o antes e o depois do avivamento. Nós temos o texto bíblico básico que é Atos, capítulo 2, e versículo 14 a 24. Tá certo? O primeiro ponto da lição fala sobre Pedro antes do Pentecoste. Porque no dia de Pentecoste, e o que é Pentecoste? São a renovação da aliança, isto é, o Shavuot. Só depois da Páscoa, em 7 semanas, né? Essa festa da colheita era chamada em Êxodo 23, e acontecia essa festa onde todos os povos se reuniam. E Pedro estava lá, e que era o 50º dia depois da Páscoa, 50 dias, o Shavuot. Eu chamo de renovação da aliança, inauguração da igreja. E Pedro, ali naquele primeiro discurso, ganha quase 3.000 almas, querendo assim justificar aquela descida do Espírito do capítulo 2 de Atos e o avivamento espiritual acontecendo ali através dos dons de línguas estranhas, novas línguas. Em Marcos 16 e 17, Marcos 16, capítulo 16, versículo 17, fala sobre essas novas línguas que haveria de receber a igreja do Senhor. Então a igreja pega vida, uma vida pelo Espírito Santo, um avivamento acontece, Pedro cheio do Espírito Santo. Mas antes de Pedro, sem esse Pedro aí, sem o dia de Pentecoste acontecer ainda, ele ainda estava se revelando diante de Deus. Quando Jesus perguntou assim: o que é que os homens acham que eu sou? E Pedro responde: tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo, disse: bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque não foi a carne e o sangue que revelou, mas meu Pai que está no céu. E Jesus vê também outras falhas. Antes de ele ser renovado, avivado pelo batismo com o Espírito Santo, que não parou até hoje e continua, Pedro nega Jesus 3 vezes antes disso. Esse episódio é revelado por quando Pedro afirmou que jamais negaria o Senhor. Jesus, que disse que negaria 3 vezes. E Jesus disse que ele negaria 3 vezes. Mateus 26, capítulo 26, versículo 31 a 35. E aí negou 3 vezes, como aconteceu, como Jesus tinha dito. Era um Pedro ainda fragilizado, e porque o batismo com o Espírito Santo e os seus dons, os dons que é manifesto na vida do crente, é um equipamento para o crente. É uma força, é um fortalecimento, um revestimento de poder. No segundo ponto, Pedro após o Pentecoste. Era outro Pedro. Quase 3.000 almas depois, naquele dia ali, tinha povos de todos os lugares que se reuniam ali. E Pedro querendo explicar e mostrando a profecia do profeta Joel, do capítulo 2, se não me engano, versículo 18, ele traz essa informação para o povo que aquilo ali era a descida do Espírito Santo. Para nós já chamamos de renovação de aliança, inauguração da igreja, né? E quando ele entra no templo, depois daquilo, ele chega para o paralítico que estava lá há muitos anos. Ele disse: eu não tenho prata. Ele, João, eu não tenho prata nem ouro, mas que nós temos, nós te damos. Levanta e anda. A vida de Pedro foi avivada daí para frente, de uma forma espetacular. O Consolador, o Espírito Santo, estava ali agindo na vida dos discípulos, dos apóstolos. Esse primeiro fato aqui, esse primeiro personagem aqui é Pedro. Até a sombra de Pedro curava os enfermos. Imagine, o Espírito Santo saía acompanhando ele
por onde andava, período avivado em outras ocasiões. O avivamento do Espírito Santo na vida de Pedro foi notório em outras ocasiões, em várias ocasiões. Na cura de Enéas, paralítico, e muitas outras conversões, Atos 9, 34 a 35. Então nós temos hoje esse relato na vida desses apóstolos, principalmente de Pedro aqui nessa sexta lição. Vamos trabalhar em cima disso na escola bíblica dominical. O terceiro ponto é a igreja de hoje e o avivamento de Pentecostes. Hoje, por aumentar a iniquidade, Jesus profetizou sobre isso. O esfriamento do amor e aumentar a iniquidade, né? Vai aumentar a iniquidade e vai esfriar o amor na vida da igreja. E isso prejudicou e prejudica esse avivamento. É preciso a gente entender que o avivamento acontece pela palavra, né? Pela palavra. E depois da palavra vem a ação do Espírito Santo na vida dos crentes, das pessoas. Então, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Chamado também tempos trabalhosos. A gente quase não tem tempo para muita coisa. Vivemos numa vida corrida. Mas a igreja será arrebatada. A parábola das 10 virgens mostra que 5 eram prudentes e 5 não eram prudentes. Isso é um retrato da vigilância da igreja virgem que está na terra e que já está avivada, mas vai guardar as suas lâmpadas acesas e o seu azeite vai ser conservado como reserva para o dia do arrebatamento da igreja. A lição de domingo, ou deste domingo, né, de 2023, desse primeiro semestre, a sexta lição, o avivamento do ministério de Pedro. E que seja também avivado o ministério que está nas nossas vidas. Deus abençoe você. Se Deus quiser, estaremos lá na Escola Bíblica Dominical. Isso é só um resumo do que a gente vai trabalhar em sala.